Se tu tem um terreno próprio quitado no teu nome e tu pretende construir uma casa, seja para morar ou para vender, tu precisa entender da modalidade de financiamento de construção em terreno próprio, que é justamente a modalidade de financiamento da Caixa que vai financiar a construção para as pessoas que já têm terreno quitado no seu nome. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo mais atualizado de 2026 para que tu consiga fazer um financiamento de construção em terreno próprio. E esse é o primeiro ponto do vídeo. Estamos falando aqui para as pessoas que já têm um terreno próprio quitado no seu nome. Se tu ainda não tem um terreno, para ti seria a modalidade de financiamento de aquisição de terreno e construção, que é aquele financiamento que engloba a compra do terreno e a construção da casa. Já tem vídeo aqui no canal com passo a passo atualizado do financiamento de aquisição de terreno e construção para 2026. Então, se é o teu caso, sai desse vídeo, vai ver o de financiamento de aquisição de terreno e construção. Estamos falando de financiamento de construção em terreno próprio. O que significa eu ter um terreno próprio? Significa que tu já tem um terreno próprio quitado com a matrícula no teu nome. Rafael, eu comprei um terreno financiado. Serve para mim essa modalidade de financiamento? Se tu tiver um terreno financiado com a loteadora, com a construtora, normalmente não é um financiamento, a gente chama de parcelamento, porque não foi feito alienação fiduciária. Nesse caso, foi só feito ali um contrato de compra e venda com a construtora, com a incorporadora. Se esse for o caso, a Caixa entra quitando o teu terreno e financiando a construção, mas no financiamento de aquisição de terreno e construção, porque esse terreno ainda não está no teu nome, não está com a matrícula ali do terreno no teu nome, então não é um terreno próprio, seria o financiamento de aquisição de terreno e construção. Caso seja um financiamento, de fato, um financiamento no banco, então, por exemplo, tu tem um terreno financiado pela Caixa, tu teria que primeiro quitar esse terreno para depois fazer o financiamento de construção em terreno próprio. Então, estamos falando aqui apenas para as pessoas que têm terreno próprio quitado no seu nome. Se esse é o teu caso, é muito legal que tu saiba que muito provavelmente tu consiga financiar 100% da construção da tua casa. Porque quando a gente fala de financiamento de construção, o banco financia até 80% do valor do imóvel. E primeira informação de 2026, tanto no Minha Casa Minha Vida quanto no SBPE, que são as duas principais modalidades de financiamento que a gente tem hoje, está financiando até 80% do valor do imóvel. E é importante que tu entenda, para a gente começar a explicar aqui, que quando a gente fala de imóvel em um financiamento de construção, a gente está falando da soma de terreno mais construção. Então, se, por exemplo, eu tenho um terreno próprio quitado no meu nome de R$100 mil e eu vou construir uma casa que o custo de construção vai ser de R$400 mil. Qual é o valor do meu imóvel? Meu imóvel é 100 mil mais 400 mil, ou seja, 500 mil reais. O banco, ele sempre vai financiar até 80% do valor do imóvel. E imóvel é terreno mais construção. Então, nesse caso de 500 mil reais de imóvel, o banco me liberaria até 400 mil reais, 80% de 500 mil. Só que 80% do valor do imóvel correspondem a 100% do valor da construção. Então, essa é a principal diferença de um financiamento de terreno mais construção para um financiamento de construção em terreno próprio. No financiamento de terreno mais construção, parte do valor do financiamento vai ir para a compra do terreno e a outra parte vai para a construção. No financiamento de construção em terreno próprio, 100% do valor de financiamento vai ir para a construção, ou seja, o teu terreno entra como entrada, é a tua parte de recursos próprios. Ou seja, se o teu terreno corresponde a 20% ou mais do valor do imóvel, da soma de terreno mais construção, e tu tem renda suficiente para financiar o restante, tu vai conseguir sim financiar 100% da tua construção. Outra informação importante, quando eu vou me enquadrar no Minha Casa Minha Vida e quando eu vou me enquadrar no SBPE. O Minha Casa Minha Vida teve algumas alterações importantes em 2025. Então agora em 2026, o Minha Casa Minha Vida abrange imóveis de até 500 mil reais. E para famílias que ganham até 12 mil reais de renda mensal bruta comprovada. É importante falar também que o Minha Casa Minha Vida é um programa do governo para auxiliar as pessoas a terem ali a casa própria, então ele vai ter algumas restrições. Tu não pode ter imóvel na cidade onde tu vai construir, tu não pode ter imóvel na cidade que tu vai construir, tu não pode ter outro financiamento ativo. Então vão existir algumas restrições no Minha Casa Minha Vida. Já no SBPE, não temos mais teto de imóvel, tá? Então na construção financiada tu consegue financiar imóveis de qualquer valor. Até 2.250.000 vai ser pelo SFH, Sistema Financeiro Habitacional,
e acima de 2.250.000, tu ia financiar pelo SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, onde a taxa de juros é um pouquinho mais alta, mas abrange todos os imóveis aí, o financiamento de construção em terreno próprio. Outro ponto importante se tratando de SBPE, a gente não tem mais a trava de um único financiamento por CPF. Então, se daqui a pouco tu já tem um apartamento financiado pela Caixa, ou já está fazendo uma construção financiada pela Caixa, se tu tiver renda suficiente, tu consegue fazer mais um financiamento de construção. Então, entendidas as regras gerais, vamos para o passo a passo completo do financiamento de construção em terreno próprio. Antes, um recado importante. Se tua ideia é construir para vender, é ganhar dinheiro no mercado imobiliário, tu precisa fazer parte do Método FI, que é minha comunidade sobre construção e venda de casas. Hoje a gente já tem mais de 4.000 alunos em todo o país e eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem pelo menos uma casa construída e vendida em todos os estados do país. Então, se tu quer fazer parte do Método FI, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, que ali vai ter todas as informações. Passo a passo completo, então, do financiamento de construção em terreno próprio. Primeira coisa que tu vai fazer é fazer a tua aprovação de crédito. Nesse momento, tu não vai nem passar para o banco informações sobre o teu terreno, não vai passar nada disso. Tu simplesmente vai dar as informações pessoais tua de renda, de informação pessoal, e o banco vai te dizer o quanto ele aprova de crédito para ti. Quem vai fazer esse intermédio para que tu faça a tua aprovação de crédito é um correspondente da Caixa. Com o crédito aprovado, agora o próximo passo vai ser fazer a elaboração dos projetos. Afinal, tu já tem o teu terreno, não tem que fazer uma compra de terreno. Então, qual é o projeto que a Caixa exige? A Caixa exige um projeto arquitetônico legal, mas ela pode solicitar qualquer outro projeto que ela quiser ali no momento que ela fizer a análise. E normalmente eles solicitam todos. Então o que eu já te aconselho é só dar entrada na Caixa depois que tu fizer o projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e de impermeabilização. Já envia tudo para a Caixa. Mas fez o projeto da tua casa, tu vai ter que fazer a aprovação desse projeto na prefeitura do teu município para conseguir gerar o alvará de construção, que é a licença da prefeitura que tu pode estar construindo ali. Então, com o projeto aprovado e o alvará de construção, tu vai fazer o preenchimento da planilha PCI, a proposta de construção individual. É basicamente uma planilha com um cronograma físico-financeiro da obra padrão da Caixa. É a planilha que a Caixa exige. Ali tu vai colocar quantas etapas tem a tua obra, e quando a gente fala de etapas é quantos meses tem a tua obra, o que vai ser executado em cada mês, quanto vai custar a tua obra. É importante que tu entenda que toda essa documentação ela é importante, porque quando a gente faz um financiamento de construção, a única garantia que o banco tem é o terreno, é o imóvel que vai ser construído. Então, se a garantia é o imóvel que será construído, é um projeto, uma projeção, o banco precisa entender como é que é esse imóvel. Então ele precisa avaliar os projetos, ele precisa avaliar a planilha PCI, ele precisa avaliar o teu terreno. Ou seja, tu vai juntar toda essa documentação, manda para o banco e o banco vai passar toda essa documentação para um engenheiro credenciado ali da Caixa para ele ir até o teu lote, avaliar os teus projetos, avaliar a tua planilha. Se estiver tudo certinho, aí sim tu vai ser chamado para fazer a assinatura do contrato de financiamento. Assinou o contrato de financiamento, pega esse contrato que tu assinou e leva lá para o Registro Geral de Imóveis da tua cidade, para fazer o registro do contrato de financiamento. O que é esse registro do contrato de financiamento? É basicamente que vai ser colocado ali que, onde antes tinha uma matrícula de um terreno que era tua posse, agora esse terreno fica alienado à Caixa Econômica Federal. Então tu faz o registro do contrato de financiamento, traz esse contrato de financiamento de volta para a Caixa e aí sim tu já pode iniciar a tua construção, já está tudo certinho. Como que funciona então a liberação dos recursos para essa construção? O banco, normalmente, ele vai fazer o pagamento através do cronograma que tu colocou lá na tua planilha PCI e por reembolsos. Então, executou a primeira etapa de obra, recebe o valor de financiamento correspondente a essa etapa. Executou a segunda etapa, recebe o valor de financiamento correspondente a essa etapa. Lembrando que sempre quando eu falo etapas, eu estou falando meses de obra. Então, se no primeiro mês de obra eu coloquei que eu ia executar 10% da minha obra, eu executo, comprovo para o banco que eu fiz isso através de uma planilha chamada PLS, Planilha de Levantamento de Serviços, é basicamente um relatório fotográfico padrão Caixa, envio isso para a Caixa e a Caixa deposita na minha conta 10% do valor de financiamento. Se no próximo mês foi mais 10%, novamente faço o mesmo processo e o banco me libera mais 10% do valor de financiamento. E assim em diante até o final da obra. Existem duas exceções. Quando a gente chega no marco de 30% de obra executada e 85% de obra executada,
quem vai fazer essa vistoria não é mais o teu engenheiro, o teu arquiteto responsável técnico, e sim o engenheiro credenciado da Caixa. Então, quando a gente chega em 30% e 85%, para fazer a liberação dos recursos, a Caixa envia um engenheiro dela para fazer essa avaliação lá em loco, lá na tua obra. Vai fazer tudo isso até o final da obra, e no final da obra, 5% do valor de financiamento final, a última etapa, ela vai ficar retida até que tu faça a averbação da tua construção. Ou seja, chegou lá no final da obra, tu vai fazer a emissão do ABITS na prefeitura da tua cidade, vai pagar ali INSS de obra, vai gerar SND e vai levar essa matrícula novamente para o registro de imóveis. Só que agora para averbar a construção. Ou seja, onde antes tinha um terreno, agora tem uma casa pronta para ser habitada. Com essa matrícula averbada, tu leva de volta para a Caixa. E quando tu leva essa matrícula averbada de volta para a Caixa, o teu contrato sai de fase de construção e entra para a fase de amortização. Tu começa a arcar com as prestações do financiamento. Até então, tu só pagava juros de obra ao longo da construção. E também é nesse momento que a Caixa te deposita os 5% finais ali, referente à tua última etapa do processo de financiamento de construção em terreno próprio. Algumas exceções importantes que tu entenda. Se for um financiamento pelo SBPE e tu não utilizar o teu FGTS como a parte ali de recursos próprios, existe um benefício onde o banco libera até 20% do valor de financiamento, limitado às 2 primeiras etapas, para tu iniciar a obra. Então, o que mudaria desse processo que a gente falou é que ao invés de tu receber todas as etapas por reembolso, tu já iniciaria a obra recebendo 20% do valor de financiamento para iniciar ela. Aí depois entraria no cronograma normal ali de reembolsos. Tá entendido o que mudou principalmente de 2025 para 2026? Agora, tanto Minha Casa Minha Vida quanto o SBPE financia até 80% do valor do imóvel. Teto do Minha Casa Minha Vida subiu de 350 mil para 500 mil. Teto do SBPE subiu de 1,5 milhão para não tem mais teto, a gente consegue financiar imóveis de qualquer valor, e agora a gente não tem mais aquela trava de um único financiamento por CPF. Se for ali no SBPE, a gente pode ter quantos financiamentos a nossa renda comportar. Gostou do vídeo? Já deixa o like e se inscreve no canal. E se a tua ideia é construir para vender, tu já sabe, teu lugar é no Método FI. Clica no link aqui na descrição desse vídeo, conheça ali como é que funciona a nossa comunidade e já faz a tua inscrição. Obrigado pela atenção e até a próxima.